Ele é exímio criador de diálogos rápidos, concisos e cheios de expectativa. Começou poeta e escreveu seu primeiro livro aos 13 anos. Está começando Impressões do Brasil. O escritor é sempre um sujeito inadequado, ele não tem lugar, por isso que ele escreve. Eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. E isso me fez bem como escritor, eu acho que foi uma maneira de você não embarcar em canoa furada. Nascido em Lages, Santa Catarina, Cristóvão Teza vive em Curitiba, onde começou sua carreira literária. Sua trajetória como escritor de estilo solidamente definido vem sendo reconhecida e premiada. Foi um dos momentos mais fortes da minha vida, assim, de mais forte lembrança, porque o meu pai morreu em 59 e em 61 a minha mãe veio com os filhos para Curitiba, então essa mudança da cidade pequena, Lages na época, né, que eu sempre brinco dizer, eu tinha uma infância de cebolinha, aquela rua, os vizinhos, as casas, etc. Subitamente você veio para uma cidade diferente, bem maior, viver em apartamento, em outras condições, a vida se transformando, e isso aí foi bastante marcante, né? Eu acho que eu comecei a ler propriamente aqui, a gostar de livro, a entrar no mundo da literatura em Curitiba, né? Quer dizer, foi a minha porta de entrada. Meu pai foi um homem que ele aprendeu a ler muito tardiamente, mas acabou estudando, foi advogado. Em casa havia livros, que ele tinha estante, tinha livro em casa, era uma presença. E eu lembro que em Curitiba eu comecei a me aproximar pelo meu irmão mais velho, que era, na época, trabalhava no Banco do Brasil, passou num concurso, e aí começou a circular a palavra escrita, a literatura. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi A Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato. Eu não parei mais, né? Eu devo a minha formação de leitor a duas bibliotecas públicas. Uma, a Biblioteca Pública do Paraná, que eu vivia ali no centro, eu ia praticamente todo dia, era um frequentador assíduo. E outra, a Biblioteca do Colégio Estadual do Paraná, que era fantástica. Quer dizer, tive uma formação, tive a sorte de ter um ensino médio, naquele tempo segundo grau, que se chamava, né, o ginásio e os científicos, foram 7 anos, de alta qualidade. Eu tive um ensino assim, realmente privilegiado mesmo para qualquer padrão que se coloque hoje. E tinha uma biblioteca fantástica ali no segundo andar, uma biblioteca maravilhosa, que eu também era rato de biblioteca. A minha formação toda veio dali. Eu comecei a escrever, como todo mundo, poesia, né? Lá pelos 12, 13 anos, primeiras dores de cotovelo, né? As paixões, então eu escrevia aqueles poemas horrorosos, etc. Aquela coisa que era que faz parte do aprendizado de quem escreve. Comecei pela poesia. Mas muito rapidamente eu comecei a me envolver no que eu posso dizer assim, ali nos 15, 16, 17 anos, quer dizer, são o final dos anos 60, o Brasil passando por transformações muito importantes, a implantação da ditadura militar, o mundo passando por transformações culturais radicais, que até hoje a gente sente os efeitos, de costumes, de cultura. E eu comecei a trabalhar em teatro. Eu lembro que eu era... a primeira peça da Denise Stoklos eu fui iluminador, né? Eu tenho orgulho de contar isso aí. E aquele ambiente de teatro, de alternativos, de radicais, de tudo quanto é tipo, né? Da política à política estudantil, aos movimentos de arte, eu peguei desse tempo a ideia de atividade de arte como um projeto de vida, um projeto existencial. Era uma coisa meio performática. A literatura entrava dentro desse pacote. Não era propriamente um ofício para você se trancar num gabinete, escrever os livros. Era um modo de ser, um modo de viver. E eu absorvi isso muito daquele tempo, né? Comecei a escrever peça de teatro. Foi feita uma montagem de um diretor da época, aqui, Horaci Gemba, que se chamava As Criadas. Eu acho que foi em 67 isso. Quando a Polícia Federal foi no ensaio geral, eu tive que me esconder, porque eu era menor de idade, não podia estar lá naquela peça. Aquelas coisas tinha censura, né, para dar a liberação. E depois eu encontrei o Wilson Riuapa, que montou uma comunidade de teatro em Antonina, que se chamava Centro Capela de Artes Populares,
Eu praticamente me mudei para lá, e aí foi um tempo em que a literatura entrou, como eu disse, nesse pacote, que incluía poesia, teatro e principalmente modo de ser, modo de existir, modo né? A vida da gente era obra de arte, essa que tinha que ser caprichada. Eu tinha que achar um modo de sobreviver, e aí eu entrei em todas as utopias ou ideias poéticas do tempo, mas a gente levava tão a sério que eu levei a sério mesmo. Por exemplo, estava firmemente convencido de que a universidade, se eu entrasse, iria me destruir como pessoa e como escritor. Até hoje eu não sei se eu tinha razão naquele tempo. E eu não fui, eu acabei o 2º grau, era um bom aluno, não teria problema nenhum em fazer qualquer curso, tal, entrar ou para direito ou para letras, tal. Eu não quis, né? Eu quis ser um marginal mesmo. Num primeiro momento tentei trabalhar como relojoeiro, fiz um curso de relojoaria, abri uma relojoaria de curto prazo lá em Antonina, consertava relógio. Eram umas fantasias assim de viver junto à natureza, de viver numa vida artesanal, né, próxima digamos assim, autêntica. A palavra-chave para a gente era ser autêntico, ter uma vida autêntica. E jovem não pensa, né? O futuro não existe, você simplesmente está pensando no tempo presente, e isso era E eu levei isso muito a sério. Num segundo momento, eu tentei ser marinheiro. Um pouco por influência do Wilson Riuapa, que tinha sido marinheiro nos anos 40, 50, viajou pelo mundo todo. Eu fiquei com aquela ideia, também lendo o Conrad, lá, né, o Lord Jim, etc. Podia ser uma grande coisa eu embarcar no navio, conhecer o mundo e escrever minhas obras-primas lá, né, olhando para o horizonte. Aí eu fui para a Marinha Mercante. Agora, você se imagina o que era a Escola de Marinha Mercante no Rio de Janeiro, Escola de Oficiais, na Avenida Brasil, em 1971, a época do Médici. Aquilo era um horror, era uma coisa assim muito pesada, né? E eu cheio de planos, de hippie, com o cabelo aqui, já fui lá cortar cabelo de reco, né? E fazendo curso numa escola que era controlada, como acho que até hoje, pela Marinha de Guerra, embora a profissão seja civil, né, da Marinha Mercante. E eu não aguentei, eu fiquei lá alguns meses e me arranquei, saí, aí embarquei mesmo no projeto comunitário do Riuapa de Teatro, fiquei vários anos lá. Dentro do meu projeto de escrever, eu disse, eu tenho que ver o Brasil de fora, eu tenho que conhecer a Europa, era uma maneira de ir para lá. Aí apareceu uma matrícula em Coimbra, num convênio luso brasileiro que havia naquela época, que foi praticamente só um gancho, né? Eu não estava bem interessado mesmo em estudar propriamente, né? Foi uma maneira de eu conseguir uma passagem de ida. E eram uns tempos tão inocentes que a gente ia só com a passagem de ida mesmo. E eles deixavam você entrar, né? Eu lembro que eu cheguei em dezembro de 74, desembarquei em Lisboa praticamente com $200 no bolso. E sem saber o que fazer, eu tinha só uma matrícula, não tinha bolsa nenhuma, né? Quer dizer, eu estava ali que estava feliz da vida, estava no meu ambiente, assim, né? E aí eu viajei, fui trabalhar, lavar louça na Alemanha, fiz aquelas coisas de mochileiro, fiz meu curso de aprendizado de Europa, anos 70, bem de acordo com o script, assim, né? Que misturava essa coisa existencial também com uma apreensão da realidade política do tempo. A Revolução dos Cravos foi um momento muito interessante na Europa, porque, se você pensar bem, foi o primeiro momento da virada da Guerra Fria, né? O fim do Império Português na África começa a desencadear uma série de coisas. O fato de não foi uma revolução violenta, quer dizer, toda a violência já tinha ficado na África para trás, né? Com aquela estúpida guerra colonial, que era um horror. O fato de ver o Brasil, a ditadura de longe, ou seja, para mim a formação foi fiquei 1 ano e 2 meses lá. Foi assim, exatamente quando a universidade abriu as portas, começou as aulas, eu resolvi voltar. Eu estava cansado, né? Eu tinha uns 2 ou 3 contos que eu levei do Brasil e lá eu escrevi bastante. Foi uma época de formação em Coimbra. Eu lembro que eu lia bastante, entrei em contato assim, com literaturas importantes, até porque Portugal traduzia tudo, né? Eu lembro que eu lia Faulkner, lia uma série de autores, praticamente o teatro completo do Beckett, coisa que era muito difícil de achar no Brasil naquele tempo. Editorialmente, ele estava muito atrás naquela época, né? Hoje não, hoje o Brasil deu um salto assim, editorial fantástico. Então foi aquela coisa, um conjunto de experiências que você tem numa idade-chave da vida, idade de formação, ali nos 20 anos em diante,
e que me enriqueceu profundamente, de certa forma deixou marcas para o resto da vida, né? Como visão de mundo, como maneira de entender a literatura e como esse perpétuo senso de inadequação, né, da pessoa que escreve, que é o combustível primeiro. Quando eu voltei das viagens, todas aquelas minhas tentativas, eu acabei casei em 77, fui morar um ano no Acre, porque daí eu fechei minha relojaria, vi que eu ia morrer de fome, e em Antonina, e fui para o Acre e tinha um irmão, que aliás mora lá até hoje, eu disse, olha, preciso de emprego, aí me arruma. E eu cheguei lá, por acaso, o curso de letras, a faculdade da época, tinha 2 cursos, Direito e Letras. E o meu irmão até disse, faz Direito. Aí eu disse, não, vou fazer Letras, já que é o que eu gosto. E a minha mulher também dando força. Ela trabalhava, né? Ela já era professora formada, eu não tinha, só tinha o 2º grau. Como disse, eu nunca fui precoce para nada. Então eu entrei na Universidade do Acre, engraçado, fiz um ano lá. O meu projeto, eu tinha que ser Curitiba mesmo, voltei para cá, vim para a universidade daqui, e aí eu fiz aquela carreira justamente que eu passei anos tentando evitar. Acabei me transformando em professor universitário, né? Fiquei 24 anos dando aula na universidade. Esse ano, finalmente, consegui pedir demissão e voltei aos anos 70 de novo. Hoje eu sou um homem livre. Porque como eu comecei tarde, falta muito tempo para me aposentar, nos 10 anos, e então eu preferi fazer carreira solo agora, por conta própria, em função do sucesso do último livro, O Filho Eterno, que me propiciou, assim, abriu algumas portas, dá para arriscar mais. Eu escrevi em 82, levou 6 anos, foi publicado em 88 pela Brasilense, ficou correndo pelas editoras, etc. Aquele tempo era duro, né? Não tinha pré-internet, era correio, aqueles pacotes, né? Concursos, 3 cópias datilografadas ainda, era uma coisa pesada. Quando saiu, teve uma ótima repercussão e isso realmente me liberou, principalmente na relação com a editora, que era uma tragédia, quer dizer, a dificuldade que se tinha de publicar fora do eixo Rio-São Paulo, quer dizer, você meio que exilado em Curitiba, que era uma cidade assim fora do mapa literário de fato, e então o Trapo me abriu, aí sim, aí eu deixei de ter problemas para conseguir editora e publicar meus livros. Quando o Trapo saiu, logo em seguida foi publicado Juliano Pavolini, que era um livro que já estava pronto. Eu sei que até 93, 94 eu publiquei ali uns 3 ou 4 romances que entraram na esteira do Trapo, né? Na verdade, eu fui escrevendo um livro atrás do outro, tocando minha vida, fiz alguns trabalhos acadêmicos, a minha tese de doutorado foi publicada, né, sobre Entre a Prosa e a Poesia, Bakhtin e o Formalismo Russo. Tive uma vida, aquela vida do escritor, sobrevivendo na universidade, fazendo o seu trabalho acadêmico e conseguindo organizar meu tempo para tocar literatura. De certa forma, o meu trabalho sempre foi escrever. A universidade foi uma maneira boa, relativamente confortável, de me permitir isso aí como sobrevivência, né? A tal da sobrevivência, que essa é dura. A literatura, até nos anos 80, ela custou muito para se profissionalizar no Brasil, né? Primeiro que você tinha uma inflação de 15% ao mês, o direito autoral vinha 3, 6 meses depois, lá o dinheiro não era nada. Quem viveu aquele tempo sabe o que era, né? Você não significava absolutamente nada. Ninguém vivia de direitos autorais, como hoje ainda é muito difícil, mas hoje ainda é possível. Naquele tempo era rigorosamente impossível. A indústria editorial brasileira estava começando a dar um salto, a se transformar, né? A se modernizar, como hoje sim, hoje você tem um panorama completamente diferente. Cada escritor tem um tipo de entrada no mundo da linguagem, assim, um tipo de apreensão, de mergulho no mundo da linguagem, que é alguns diferentes de outros. No meu caso, o meu tipo de literatura, a minha literatura é bastante confessional como estrutura de linguagem. Muitos dos meus livros se estruturam como confissões, embora não sejam autobiográficos. Uma Noite em Curitiba, por exemplo, Juliano Pavolini, O Sujeito na Cadeia, se lembrando da história da vida dele, mesmo Breve Espaço entre Cor e Sombra. Vários livros meus se estruturam com esse tipo de linguagem. Eu escolho pouco meus temas, eu não me sinto um escritor muito livre assim para escrever sobre qualquer coisa. Se você escreva sobre tal coisa, tal, o tema sempre acaba sendo mais forte do que a minha opção inicial. Ele parece que vai tomando conta. Para escrever um romance, eu preciso ter 2 coisas. Primeiro, um esqueleto narrativo, que é a coisa mais superficial que existe. Quer dizer, aquela coisa simples. Dá um exemplo do fotógrafo. O fotógrafo, eu tinha ideia, eu gosto muito de fotografia, passei a vida fotografando como amador, naturalmente,
E a ideia da fotografia é uma ideia que me atrai. Eu já tinha escrito sobre artes plásticas no Breve Espaço de Cor e Sombra, sobre pintura. Eu disse, eu quero escrever um livro sobre um fotógrafo. Era um tema que era uma massa informe, assim, dizer, o que eu faço com isso? A primeira ideia que veio era uma ideia, assim, banalíssima, de um fotógrafo que tem que perseguir uma modelo, fotografá-la oculta, a pedido de alguém, contratado por alguém, né, que quer fotos daquela moça, e ele vai dar filmes em troca de tantos dólares, tal, cada filme. É uma ideia bastante boa, elementar, assim, no ponto de vista, mas isso aí me deu um gancho. Eu já coloquei esse sujeito numa esquina, esperando. E eu tinha uma ideia de um romance que levaria, assim, do ponto de vista cronológico, uns 3 meses. Ele acabaria encontrando essa modelo, vagamente eu lembrava de qualquer trecho, que poderia ou não virar uma história de amor, que seria mais banal ainda, né? Isso aí não tem muita importância, mas eu precisava de uma espécie de, eu sempre preciso de uma espécie assim de, como é que eu posso dizer, uma boia de segurança, que se eu me perco eu sei onde é que eu posso chegar lá, eu preciso desse começo. A segunda coisa é a linguagem. Para começar a escrever eu preciso ter uma linguagem narrativa, um certo tom que me dê exatamente o ritmo, a maneira de ver, o modo como aquela literatura vai se constituir em palavras, aquela história vai se constituir em palavras. Né? Eu lembro, por exemplo, do Juliano Pavolini, eu tinha toda a história, o sujeito que foge de casa, vai parar num bordel, é educado por uma prostituta e que ele acaba matando, ela vai ser assassinada por ele. Esse é o roteiro. Mas eu não tinha linguagem, fiquei meses com essa ideia na cabeça, como passar, coloquei nos anos 60, Curitiba mais antiga, quando tinha zonas de prostituição no centro, ali na Rua Riachuelo, botei assim, mas eu não tinha linguagem ainda. Até que me surgiu a primeira frase do livro, que ele disse assim, eu tinha tudo para dar certo, exceto a família, que eu acho uma delícia essa frase. Eu disse, aqui eu tenho o Juliano Pavolini, ele tem uma ironia, tem uma maneira de ver, ele tem a história dele, numa frase eu estou definindo uma maneira que ele está contando essa história. Depois, no livro, tem uma refração que diz assim, Clara pede que eu comece pela infância. Bem, eu tinha tudo para dar certo, exceto a família. Da 2, tem uma psicóloga que entra no momento ali. Quando eu tenho a linguagem, já não sou eu que escrevo. Aí é né? No caso do fotógrafo, eu tinha toda aquela história, que era banalíssima. Na verdade, eu queria mexer com o tema da fotografia, do olhar fotográfico. A solidão é a forma discreta do ressentimento. Ele está sozinho na esquina e ocorre essa frase para ele na cabeça. A solidão é a forma discreta do ressentimento. E se disse, puxa, isso aqui é uma coisa interessante, porque isso aqui me deu a tonalidade do personagem e a estrutura do livro. Os capítulos são como fotogramas, cada capítulo é uma cena. Todos os personagens vão repetir essa frase de alguma forma, que na verdade são... A história, em vez de passar em 3 meses, vai se passar num único dia, em 20 horas. O ponto de vista dele, depois o ponto de vista da modelo, depois o ponto de vista da analista do modelo, depois o ponto de vista do marido da analista, que por sua vez é professor da mulher do fotógrafo, tem caminhos cruzados ali, naquele... E cada um deles em algum momento vai repetir essa mesma frase, a solidão é a forma discreta do ressentimento, ou como diz um poema imaginário que alguém escreveu e que estaria isso aí, essa frase era retrabalhada, transformada, né? Aí o livro foi tomando uma outra coisa que não tinha mais nada a ver com aquele projeto original meu, ele virou uma outra coisa. Agora, a ideia central que eu estava, quer dizer, a massa de sentido, que era mergulhar nos sentidos da fotografia pelo fotógrafo e pela própria composição do livro, isso sim, ele ficou vivo ali. Mas eu não tive muita autonomia para fazer do livro o que eu quisesse. Parece que ele foi tomando conta, alguns fantasmas vão aparecendo por conta própria. Isso acontece sempre que eu escrevo. Minha literatura deu um salto quando eu descobri, primeiro, o espaço geográfico da cidade para escrever. Eu perdi o medo da representação realista do espaço, que era uma coisa que eu tinha um preconceito terrível na minha formação. Os contos da cidade inventada se passam todos em cidades imaginárias. O terrorista lírico, o romance que eu escrevi depois, eu também numa cidade não nominada, uma mistura um pouco de tudo, até que eu fui chegando num registro geográfico preciso. Isso me libertou de uma série de coisas, assim, foi um salto. Quando eu perdi esse preconceito, esse medo, eu descobri, a minha linguagem encontrou um hábitat para ela se desenvolver plenamente, assim, ficar à solta, né? Foi com o trapo. O trapo realmente, quando comecei a botar os personagens andando na Santos Andrade, na Rua Riachuelo, nas ruas que existem na cidade, eu me senti livre. Porque não que isso seja uma condição sine qua non da literatura, mas é que para o meu tipo de percepção da realidade, quer dizer, o meu tipo de realismo, esse é um dado que acabou sendo importante em vários livros, né, em vários momentos. Porque até eu tenho vontade de mudar isso aí, talvez em alguns próximos livros.
O Filho Eterno foi um livro daquelas histórias engraçadas, porque é o primeiro livro escancaradamente autobiográfico meu. Eu tive um filho com síndrome de Down em 1980, jamais tinha tocado nesse tema, esse tema nunca apareceu em livro nenhum meu. E no momento eu comecei a ser perseguido pela ideia de que eu tinha que usar ficcionalmente esse tema, seria uma covardia se eu não, até eu dizia isso para mexer com meus próprios brilhos, né? Você é um covarde, você não vai mexer num tema desse. Eu tinha vários medos, primeiro da exposição pessoal e o medo literário mesmo, o medo técnico. Foi um caso à parte, obviamente eu não vou voltar a um tema, eu esgotei meu tema biográfico ali, mas ao mesmo tempo me deu uma libertação. Como escritor, fantástica. Ganhou praticamente todos os prêmios do Brasil, né? Todos os prêmios relevantes, o Jabuti, o Portugal Telecom, a Jornada de Passo Fundo, o Prêmio São Paulo Literatura, o Revista Bravo, a PCA. Acabou de ganhar um prêmio na França, agora o Charles Brisset, vai ser entregue lá no Salão do Livro. Aquelas alegrias absolutamente inesperadas, porque eu achei que eu ia levar um pau. Como eu sou um pessimista e um autocrítico feroz, eu disse, esse livro vai ser massacrado, né? Eu estava com muito medo da reação. E não foi o que aconteceu, tanto como leitora como não, quer dizer, foi uma boa surpresa. Eu escrevi à mão até o fotógrafo. O fotógrafo foi escrito a primeira versão à mão. Até tem uma história do José Mindlin, muito interessante, porque o Mindlin, eu ganhei uma bolsa Witte de literatura, escrevi A Suavidade do Vento com essa bolsa. E ele era o diretor dessa bolsa que dava, mensalmente, financiava produção literária, né? Eu ganhei um concurso, escrevi, ele veio aqui para Curitiba, fomos jantar, me convidou para jantar, uma pessoa absolutamente fantástica, né? Tem 1000 histórias que ele contou de relação com os livros, com coisas, e ele disse assim, pois é, eu tenho um manuscrito do Guimarães Rosa, tenho um manuscrito do Vidas Secas, né? do Graciliano, mas hoje ninguém mais escreve à mão. Eu disse para ele, não, mas eu escrevo à mão. E ele disse, mas não me diga que você escreve à mão, não diga que eu escrevo à mão. E ele pegou meu manuscrito lá, pediu para ver, o Suavidade do Vento, aquelas folhinhas amarelas, ele levou, disse, sempre tem que me dar isso aqui e tal. Aí eu não sabia que aquilo tinha alguma validade, ele levou para lá. Quando eu escrevi um outro livro, Um Breve Espaço Entre Cor e Sombra, ele disse assim, eu quero o original. Mas aí todo jornalista que vinha aqui, eu mostrava os originais, e o pessoal, aquilo passou a ser assim um tchan do livro, né? Fotografava lá o manuscrito, o escritor escreve à mão, disse, olha, Mindlin, agora eu tô fazendo render isso aqui, sabe? Para divulgação. Quando eu escrevi o Filho Eterno, aí como a minha primeira ideia não era ficção, era escrever um ensaio ou um tipo de crônica pessoal, autobiográfica, assim, eu fui direto para o computador, porque qualquer outra coisa eu escrevo no computador, né? As crônicas, as críticas, textos acadêmicos. Então eu fui para o computador e depois eu acabei me acostumando. Ele entrou no registro da ficção e o outro livro eu já escrevi no computador. Provavelmente eu não volto mais até porque aí você já acostuma com o jeitão da coisa, né? No fundo, escrever à mão era o último resquício russoniano meu, assim, de dispensar a máquina, né? Devo escrever à mão para ficar mais próximo da natureza, de fazer desenho, aquelas coisas assim, lúdicas, que é a literatura da minha origem literária, né? No próximo programa, nosso convidado é o alagoano Ledo Ivo, ocupante da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que no escritor a infância, não apenas a infância é fundamental, mas é fundamental o lugar do nascimento. Eu não escolho tema nenhum, porque um escritor vive da sua experiência, né? Eu tenho um grande sentimento do berço, da origem, da raiz, entende? Da minha condição visceral, da minha alagoanidade. Ele lembrou vagamente. Seria uma preocupação infantil. A Grace